Amém? E eu queria falar entre a revelação e a confusão. E eu queria falar sobre a bipolaridade de Pedro. Amém? Você está aqui comigo? Essa mensagem, eu tenho preparado ela já há algum tempo, estudando algumas questões, principalmente lidando com jovens, que nós vemos que eles oscilam rapidamente de sentimentos e emoções, né? Os nossos jovens, adolescentes no tempo de hoje. Então eles estão muito felizes, de repente eles estão muito tristes, eles conquistaram, de repente eles já se sentem perdedores, eles avançaram e daqui a pouco parece que nada deu certo. E eu, vendo tudo isso acontecer, eu comecei a pensar e repensar, e conversando com a pastora, que você sabe, está no final lá da psicologia, ela já está atendendo, e ela tem falado muito sobre a questão da bipolaridade, esse transtorno bipolar. E aí eu trouxe aqui, na psicologia, existe o transtorno bipolar, caracterizado por extremos emocionais. Mas hoje aqui nós não vamos dar diagnósticos clínicos, e sim uma realidade espiritual que muitos de nós estamos vivendo. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 16. Eu não sei se você tem essa percepção, mas nós estamos vivendo em dias em que as pessoas oscilam facilmente nas suas emoções. Elas rapidamente têm uma variação nas suas emoções, nos seus sentimentos, de uma coisa boa, de uma coisa ruim, de um diagnóstico a uma conquista. Então, ela está sempre oscilando, subindo e descendo, ela não tem uma vida estável em Deus. E Pedro nos ensina muito isso, lá em Mateus 16, dos 16 ao 23, vai dizer assim: respondendo-lhe Simão, Pedro disse: Tu és Cristo. Deixa eu contextualizar aqui para você entender. Jesus reúne os discípulos, e aí ele faz uma pergunta: quem estão dizendo aí que eu sou? Aí alguns discípulos começam a se levantar, uns dizem: estão dizendo que tu és Elias, outros estão dizendo que tu é Moisés, outros estão dizendo que você é o profeta, outros estão te criticando, outros estão te apoiando. E Jesus pega aqueles discípulos reunidos ali, e ele fala para eles: e vocês, quem dizem que eu sou? E de repente, no meio daquele alvoroço, Pedro se levanta com uma posição. E aí ele diz assim, respondendo-lhe Simão, Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelou, mas o meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Desde esse tempo começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, principalmente dos sacerdotes, dos escribas, ser morto, ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando para ele, disse: Arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas as coisas de Deus, mas sim as dos homens. Pai, que nessa noite a sua presença venha trazer em nossos corações revelação, Pai. Que o seu poder, o Santo Espírito que já se move nesse lugar, venha trazer sobre nós clareza de tantas oscilações que nós vivemos na nossa vida. De tantos momentos que variamos nas nossas emoções, dos pensamentos e daquele ânimo, Pai, que muitas vezes é dobrado, de manhã de uma forma, de tarde de outra, lendo a palavra, está pensando de um jeito, saiu da palavra, entramos em um buraco, em um abismo, nos trancamos, nós choramos e não sabemos como sair nessa noite, Senhor. Eu creio que o seu Santo Espírito vai nos tirar desse lugar de prisão na nossa mente. Então, Pai, que o Senhor possa falar conosco de forma poderosa, e nos mostrar de verdade um retrato de quem nós somos, para que nós possamos ser cheios da Tua presença. Em nome de Jesus.
Deixa eu falar algo para você, irmão. Pedro é um retrato de muitos de nós. Pedro aqui, ele está vivendo um momento ímpar no ministério dele, na chamada dele. Para pensar, no meio daquele monte de discípulos, Pedro se levanta e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmão, para pensar, a gente às vezes é usado por Deus em coisas tão pequenas e depois a gente enche o peito e sai como um pavão. Deus me usou, viu? Como é que eu fui usado por Deus? Tu viu a revelação que eu tive? Eu imagino Pedro no meio daquela multidão de discípulos. Quando ele recebe aquela palavra, aquele impacto, aquela revelação, e de repente ele chega e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu imagino ele reunido com os discípulos, no bate-papo, na conversa, ele falando: tu viu? Eu tive uma revelação. Você entendeu? Você percebeu? É porque está em mim, né? O negócio é comigo, não tem a ver com os outros, tem a ver comigo. E eu imagino como aquele cara não ficou com o peito cheio de ar para falar para os discípulos, ou para mostrar para os outros aquela situação. E não é diferente de nós. Muitas vezes nós estamos caminhando com Deus, caminhando na igreja, e aí nós vamos crescendo um pouquinho, recebemos uma palavra, uma revelação, um entendimento, uma compreensão. Eu acho interessante, irmão, porque às vezes a pessoa tem uma pequena revelação de quem Deus é, e ela já se acha o último biscoito do deserto, a última bolacha do pacote. Ela já se vê como um elemento da Trindade, já faço parte dos reinos celestiais. E às vezes eu percebo que a gente vai caminhando com Deus ano após ano, dia após dia, culto após culto, a gente recebe uma migalha de uma revelação e a gente acha que é muita coisa para aquele tempo, que a gente é muita coisa no meio desse processo. Só que nós, os mesmos que recebemos a revelação ou a palavra, somos os mesmos que nos afastamos, somos os mesmos que deixamos de orar, somos os mesmos que deixamos de ler a palavra, somos os mesmos que deixamos de buscar a Deus, somos os mesmos que deixamos de reconhecer que Deus está fazendo algo na nossa vida. Somos as mesmas pessoas caminhando com Deus, não entendendo e não reconhecendo que tudo que nós temos e tudo que nós fazemos ou vivemos é porque Deus nos permitiu. Se nós chegamos em um lugar, ou se nós vivemos alguma coisa, é porque Deus está fazendo em nós. Não tem a ver com o mérito do meu braço, com a força, mas sim com a revelação que eu tive dele. À medida que eu tenho essa revelação, esse conhecimento de quem é Jesus, quando ele se manifesta para mim, algo tem que mudar em mim. Você está aqui comigo? Só que a Bíblia é muito rica em detalhes, tem muita clareza nela. Você vê o mesmo Pedro, 5 versículos depois, ele antes era uma pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. 5 versículos depois, Jesus vira para ele e fala assim: tu és pedra de tropeço. Quantos de nós, irmãos, somos usados por Deus e no outro dia somos pedra de tropeço na vida de pessoas, em situações da nossa casa, na nossa família, na igreja somos bênção, aí quando chega em casa, irmão, desculpa, maldição, porque estamos sempre oscilando na nossa bipolaridade ou nas nossas emoções, nesses sentimentos, nesses turbilhões de sentimentos e de emoção que é a nossa vida. Quantas vezes nós oscilamos nos pensamentos? Você recebe uma palavra no domingo, vai com fé, irmão, Deus vai fazer, Deus está na frente, conquistando, abrindo o caminho, quebrando a corrente, e você sai ali, e quando você chega em casa, vem uma notícia, parece que não deu certo, vem um diagnóstico médico, vem uma situação na sua casa, vem uma situação na sua família, e ao invés de você pegar a palavra, você pega o diagnóstico. Você pega a situação que aconteceu, você não se apega a Deus, mas você se apega rapidamente àquilo que você recebeu, às suas emoções. Eu imagino esse homem, irmão, nessa oscilação de pensamentos e ideias, o quanto esse homem não entrou num turbilhão de emoções. O mesmo momento que ele senta com os discípulos e fala: eu vi, ele é o Cristo. Tive uma revelação, sabe? Eu conheci, eu entendi. Daqui a pouco ele está ali no mesmo meio, chama Jesus ao canto, fala assim: chega aí, Jesus,
Tem um papo reto contigo que o negócio que você está falando não é legal não. Vem cá, vem aqui no meu gabinete. Pô, Jesus, essa parada de que vai morrer, vai ser crucificado, isso não vai dar certo, isso aí vai estragar o negócio. A gente estava andando bem, a gente estava andando num propósito, a gente estava num projeto. De repente o senhor vem com essa conversa mole. De repente você muda o assunto, de repente você muda a direção. Não vai acontecer não. Não vai acontecer, eu estou contigo, não vou deixar acontecer. Jesus olha para ele e fala assim: tu está cogitando coisa da terra, tu está cogitando coisas humanas, tu está andando pelo que você sente. E quantos de nós estamos andando pelo que sentimos? Num momento cheio de Deus, em outro perdido. Num momento louvando a Deus, adorando a Deus, em outro totalmente, perdido para onde eu estou indo, não sei. No minuto você recebe a revelação do céu, no outro está sendo usado como instrumento de confusão. Isso nos mostra, irmão, que andar com Jesus não elimina automaticamente as nossas crises. Andar com Jesus não elimina as nossas emoções. Nós vamos precisar andar sobre as nossas emoções, sobre o que nós sentimos. A fé é andar sobre aquilo que você ainda não vê. Para pensar, irmão, esse Pedro é o mesmo Pedro que tem diversas experiências com o Pai, com o Mestre. É o mesmo que anda sobre as águas. É o mesmo que quando Jesus morre, é crucificado, ele fala para os outros: vou fazer o que eu sei, vou pescar, vamos pescar. E ele tinha um poder de influência, um poder de liderança, que ele foi pescar e os discípulos foram com ele. É o mesmo que negou, mas também é o mesmo que foi lá, pregou o evangelho, 3.000 pessoas foram salvas. Sem nenhuma instrução, sem nenhum aprofundamento, ele só abriu a boca, o Espírito Santo usou ele, mas ele já tinha entendido: ei, eu não ando mais pelo que eu sinto, eu não ando pelo que eu penso. Jesus me ensinou no meio das minhas crises a superar as coisas para viver aquilo que Deus tem. Às vezes, irmão, nós estamos perto de Jesus, mas se pensando sempre longe dele. Porque você pode estar perto de Jesus e ainda assim pensar totalmente longe dele. Nós vivemos em tempo de muita instabilidade, porque o excesso de informação faz com que a gente esteja sempre oscilando nos pensamentos, nas ideias, nas circunstâncias, nas situações da nossa vida. A Bíblia, ela não esconde isso, pelo contrário, ela mostra que homens enfrentaram essa oscilação. Se você for lá, Elias venceu no Monte Carmelo, depois desejou morrer. Irmão, para pensar. O homem vem, enche o sacrifício de água, e ele fala assim: Deus, fogo. Fogo consome os holocaustos, consome os profetas de Baal, faz um arraso. Eu imagino todo mundo: uou, tira o chapéu para esse cara é bom. Daqui a pouco, ele recebe uma ameaça. E lá em 1 Reis 19:4, ele vai para a caverna, ele foge da mulher e ele deseja a própria morte. Ele diz lá: basta, toma agora, Senhor, a minha vida. O próprio Davi, irmão, Davi declarou sua fé, enfrentou angústias. O cara que pegou uma pedra, 5 pedras, e derrubou um gigante. Ele estava indo enfrentar os 5 gigantes, ele derruba um, os outros fogem. Mas ele vai com o propósito de derrubar os gigantes, alcançar a vitória. E ele chega lá com a pedra e pá! Derruba o gigante, corta a cabeça, faz uma conquista, todo mundo vibra. Imagina o povo tudo vibrando: oh, Davi é brabo, né? Farmou aura. Olha aí. Oh, dos jovens, né? É porque eu preguei esse sermão para os jovens, irmão. Então, linguagem é outra. Não sei o que significa, mas farmou aura. Aura. A minha filha está me corrigindo toda hora. Para pensar.
todo mundo vibrando, oh, Davi, Davi, Davi. E daqui a pouco aquele homem está se escondendo, está fugindo, está com medo. Eu aprendo algo com Davi, irmão, e eu falei isso com eles ontem, entender que, ainda que a minha alma esteja instável, eu elevo os meus olhos para o monte. De onde virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e da terra. Eu falei isso para eles ontem, eu falei, é como aquele louvor, e eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem o meu socorro, e ele vem. Você pode ter chegado aqui, irmão, e a sua alma está abatida, a sua alma está angustiada. Amanhã tem situações que eu vou receber, diagnósticos que eu vou receber, situações que eu vou viver, lutas que eu estou passando. Ei, eu preciso ter um lugar onde eu repouso a minha alma. Eu preciso ter um lugar onde eu confio no Senhor, aonde eu elevo os meus olhos mais alto do que os meus problemas, mais alto que as circunstâncias que eu estou vivendo, mais alto do que aquilo que eu estou passando, mais alto do que aquilo que eu estou sentindo, porque nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pelo que cremos. Nós andamos por aquilo que nós cremos. Eu creio no Senhor, Yeshua, Yeshua, Yeshua. O mesmo Pedro que recebe a revelação, logo depois foi confrontado, porque Deus nos permite passar por momentos de turbulência, sim, para que a gente possa crescer nos processos. A Bíblia não mostra homens perfeitos, a Bíblia mostra homens em processos, homens enfrentando os processos naturais da sua vida. Sabe qual a maior questão nossa? É que nós achamos que precisamos ser perfeitos para ir a Deus. Nós precisamos ser seres humanos de verdade para se aproximar dele. Jesus não veio na terra nos ensinar a ser espirituais. Se você abrir em Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai ensinar, ele vai ensinar para mim e para você a ser seres humanos. Ame o seu próximo, honre o seu pai, seja fiel, se jejuar faça assim, se orar faça dessa forma. Jesus vem nos ensinar a ser homens e mulheres. Aprenda, Agostinho de Hipona, ele vai dizer que o coração humano está inquieto até ele aprender a descansar em Deus. Quantos de nós hoje precisamos descansar em Deus? Você chegou aqui aflito, angustiado, com muitas situações que precisam ser resolvidas, irmão. Não tem um lugar melhor para se estar do que na presença dEle. Falo isso para você com muito amor, irmão. Quando eu fecho a porta do meu quarto, nas maiores lutas da minha vida, que eu fechei a porta do meu quarto, não foi para chorar, mas foi para dizer para ele assim: eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem. É dessa forma, eu começo a ter a percepção de que Ele é poderoso para me proteger, para me guardar, para me livrar, para me levar, para me trazer. Sabe, quando nós saímos, quando nós voltamos, Deus, Ele está sempre nos guardando, nos protegendo. Agora, aonde está o meu coração, aonde está a minha confiança, aí eu vou estar vivendo. Aonde estão minhas emoções, aonde está meu pensamento, aí eu vou estar escravo. Agora, se eu posso olhar para Ele, o autor e o consumador da minha fé, Jesus Cristo, eu elevo os meus olhos além dos problemas, porque, deixa eu falar algo para você, a doença ela pode ter um nome, os problemas que você está enfrentando pode ter um nome, a situação que você está sentindo na sua vida tem um nome, mas existe um nome que está sobre todo nome. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Eu e você precisamos entender primeiro a revelação que vem de Deus. Mateus 16, 17, ele vai dizer assim: tu és o Cristo,
o Filho de Deus. E aí Jesus fala para ele: não foi carne e nem sangue que te revelou, mas o meu Pai. Pedro experimenta um dos momentos mais altos da sua fé. Ele não falou da sua inteligência, mas ele falou por uma revelação. Paulo vai escrever aos Coríntios, em 1 Coríntios 2,14, ele vai dizer: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque se discernem espiritualmente. As pessoas, o natural, aquele que não é nascido de novo, porque a Bíblia vai dizer do homem natural, que é aquele que não reconheceu Jesus, não entende as coisas espirituais. A Bíblia vai falar do crente carnal e do crente espiritual. Crente carnal é aquele irmão que está na igreja, mas só faz coisas erradas. É um crente carnal, está sempre escolhendo errado. E o crente espiritual, aqueles que andam firmados na palavra. Preste atenção, sem revelação, irmão, a fé se torna apenas informação. É por isso que eu tenho falado, eu falei isso com os jovens ontem. Quantos de nós temos informação, mas nunca experimentamos uma revelação? Quantos de nós temos conhecimento? Porque, para pensar comigo, a quantidade de ministrações que tem, se você botar assim no teu YouTube agora, e no teu celular, palavras de fé, irmão, vai vir uma multidão, uma enxurrada de mensagens sobre fé, de gente de tudo quanto é tipo, de pessoas de todos os lugares. Só que não adianta eu estudar, eu ler, mas se eu não tiver uma revelação profunda de quem Ele é, de experimentar de quem Ele é, de eu sentir Ele me tocando, me conduzindo, me levando. Irmão, teve momentos na minha vida que eu precisei conhecer essa revelação. Teve momentos na minha casa que eu precisei ter essa percepção de quem Ele era. Por quê? Porque as minhas emoções, elas já estavam um turbilhão. Eu falei com os jovens ontem. Eu sou pastor de uma igreja local. E como pastor, nós choramos quando alguém sai, nós ficamos tristes. Só que tem momentos que é doloroso essa saída. Tem momentos que nos machucam. E tem momentos que nós choramos, irmãos. Eu já cheguei ao ponto de muitas vezes ir para o meu quarto, trancar minha porta e falar para Deus: Deus, eu estou errando. Eu não sou um bom pastor. Eu não tenho chamado para isso. Ouvindo as pessoas fazerem, saírem, e eu me calava muitas vezes no meio da situação, e aquilo me machucava. Um dia, minha esposa, ela ficava desesperada: sai desse quarto, não entra nesse lugar, não se permite esse ambiente. E eu tô só orando, só que eu já não queria mais sair. Eu estava ali angustiado com as circunstâncias, com as situações, muitas vezes, irmãos. E era assim, eu melhorava, vinha outra, pá. Eu melhorava, vinha outra, pá. Eu melhorava, vinha outra, pá. Pessoas que eu ajudei, pessoas que eu treinei, pessoas que eu discipulei, pessoas que eu investi recurso, dinheiro, tempo. E era só pancada, uma atrás da outra. E aquilo me levava para o quarto de chorar. E aí um dia eu chorando, falei: Deus, eu cansei. Eu cansei, Senhor. E eu tenho um defeito que eu não sei ser ruim com as pessoas. Então eu não consigo. Não é da minha índole ser ruim, porque muitos pastores, as pessoas saem, fazem, quando volta ele não vai voltar para cá não, vai caçar outro lugar. Aí a pessoa volta: irmão, eu abraço, eu recebo, boto no ministério, serve de novo e faz de novo. Faz aquele louvor, faz de novo, faz de... Hoje eu estou musical, viu? Faz de novo. E a gente sofrendo, eu chorando no quarto. E Deus falou: preste atenção. O Espírito Santo entrou no meu quarto. E ali eu tive uma revelação. Ele falou: essa pessoa não saiu, não é porque você não é bom pastor. Ela não cabe no que eu vou fazer na sua vida. Então eu prefiro tirar ela agora do que você sofrer ela na frente. Irmão, eu chorava. Eu falei: Deus, mas isso não é legal. Ele falou: eu faço uma aliança contigo.
E a partir de hoje você vai ver, quando sair um, 10 chega. Irmão, antigamente eu chorava. Hoje, quando sai um, já fico na porta esperando os outros 10. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Porque eu entendi, porque quando não cabe, não cabe. Quando não cabe, não vai contigo. A sua bagagem define o lugar para onde você está indo. A sua mala, eu falo isso todas as vezes que eu estou pregando. Quando você prepara uma mala para ir para o Nordeste, você vai preparar uma mala de praia. É biquíni, é sunguinha, é prancha de surf, né? Surfista, né, mãe? Você vai preparar aquilo que você vai para a praia. Agora, se você vai para o sul, você vai preparar casacos, agasalhos, touca, luva. Porque a sua mala define para o lugar que você está indo. Para onde você está indo? É a mala que você está levando. Então, às vezes, a gente quer levar pessoas para o Nordeste com mala de sul. Não cabe. E aí nós entramos em crise naquilo que Deus está fazendo, porque nós queremos compreender coisas espirituais com pensamentos naturais. Com a mente natural, nós queremos entender aquilo que Deus está fazendo. Por que Deus fez dessa forma? Por que Deus tirou meu pai? Por que Deus tirou essa situação? Por que fulano morreu? Porque Deus sabe o que é melhor. Pronto, agora o barro dita o ritmo. Chegamos um tempo em que o barro fala para o Criador, para o olheiro. Agora o barro quer definir o olheiro como que vai ser. Não, irmão, preste atenção. O olheiro sabe como fazer. Ele sabe porque ele fez. Ele sabe porque estamos passando. Ele sabe que é para aperfeiçoar, não é para a morte. Mas ele precisa nos confrontar. Billy Graham, o maior dos pregadores aí, ele diz assim: Deus não transforma pessoas através de opiniões, mas através de verdades reveladas. Entenda, Pedro não falou porque ele era inteligente, ele falou porque Deus revelou. Existem coisas que você não aprende, existem coisas que você recebe. Você pode ir para a escola, irmão. Eu fiz teologia, eu já fiz 4 faculdades, estou na 5ª faculdade de teologia. Eu já fiz cursos livres de teologia, já fiz diversos cursos de teologia. Ei, tem coisas que eu leio aqui, que eu não tenho uma revelação daquilo que eu aprendi. Tem coisas que eu recebo do alto. Uma percepção, um entendimento. Não é a exegese, não é a hermenêutica, sabe? Não é aquela forma que vai trazer a revelação, não. É eu e ele. De repente abri a palavra e aquilo saltou em mim. Pulou no meu peito, não porque os outros falaram, não porque eu ouvi alguém dizendo, não porque eu queria entender, não. Ele veio até mim, ele me alcançou. Tem coisas que você não aprende, você recebe. Aprenda, irmão, quem vive só de opinião nunca experimenta a revelação. Por isso que às vezes as coisas não funcionam, não andam na nossa vida, porque nós queremos a opinião das outras pessoas para as decisões que vamos tomar. Sabe por quê? Porque se não der certo, a gente não fez porque fulano falou para não fazer. Eu aprendi que as opiniões das pessoas não vão interferir nas minhas decisões. Eu preciso tomar decisões e vou tomar, então vamos. É para fazer? Façamos. Ah, mas se não der certo, eu errei, eu escolhi, eu errei. É a autorresponsabilidade. Não é transferir para as pessoas, porque fulano fez, porque ciclano está fazendo, a minha bipolaridade, porque eu preciso de alguém, de uma escora, de uma muleta. Nós precisamos verdadeiramente mergulhar em Deus e ser transformados. Aprenda, a maior necessidade do ser humano não é informação, é transformação. Quem disse isso foi Billy Graham. Não é informação, não é o que eu estou pregando, é você pegar o que eu preguei, levar para sua casa e transformar. Amanhã, quando você acordar, ao invés de você abrir o Instagram para ver como está a vida dos outros, você abre a palavra e pergunta assim: como é que o céu está dizendo a meu respeito? O que o céu está dizendo a respeito dessa situação?
que as circunstâncias estão dizendo a esse respeito? Eu tenho um posicionamento. Eu sei aonde eu vou, eu elevo os meus olhos além dos meus problemas, além das adversidades, além das circunstâncias, além das situações. Eu preciso olhar além daquilo que eu estou sentindo, porque as minhas emoções, elas oscilam. Eu sinto, passa. Ah, estou triste, amanhã eu estou alegre. Hoje eu estou perdido, amanhã eu me encontrei. Hoje eu estou feio, amanhã eu estou bonito. Aprenda, irmão, não viva só de ouvir pregação. Busque intimidade com Deus. Separe tempo de oração de verdade, sem celular, sem distrações. Pare de depender da fé dos outros. Ah, porque minha avó ora, minha tia ora, minha mãe ora, meu pai ora, meu irmão ora. Ei, para de depender dos outros. Comece a ter as suas revelações. Comece a buscar na sua fé. A fé é igual para todos. Quando ele entrega a fé é igual para todos. Aí aqueles que exercitam como um músculo, fica mais forte, vai crescendo, a fé vai aumentando. Pare de depender da fé dos outros. Nós precisamos de vida com Deus além do culto. Intimidade, irmão, gera revelação. A intimidade vai gerar revelação, e é a revelação que vai sustentar a sua fé. Não é o que você sentiu, irmãos. O que me mantém firme na posição não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que eu estou vendo. O que me mantém firme é a revelação que eu tive de Jesus Cristo. Quando adolescente, encontrei com ele no quarto, fui batizado no Espírito Santo, comecei a falar em outras línguas, comecei a ministrar. Eu vi milagres, eu vi sinais. Eu vi ele agir de forma poderosa na minha vida, na minha casa, na minha família, nos meus sonhos. Só que isso vai manter, essa revelação vai sustentar a nossa fé, vai ser a base de sustentação. Eu acho interessante porque a gente recebe uma palavra e quando sai na porta a situação é contrária, ao invés de nós declararmos de acordo com o que cremos, nós olhamos para as circunstâncias e falamos: esse problema aí veio para me destruir, essa situação aí veio para me desanimar. Eu preciso declarar o que eu creio. Criei, por isso falei, assim diz a palavra. Eu criei, por isso eu falei. Eu criei, o que eu criei? Eu falei. O que eu falei é um decreto. Eu criei, falei. Eu criei, falei, até que seja manifesto na minha vida. Até que o céu e a terra se conectem, trazendo a revelação, trazendo a manifestação. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que você ainda não vê, mas já existe. Só não vemos. Aí quando eu começo a declarar, a chamar à existência coisas que não são, como se já fosse, irmão, aquilo vai se manifestar. O natural vai se encontrar com o sobrenatural, o milagre vai chegar, a revelação vai sustentar a tua fé. Você vai começar a perceber: ei, eu preciso andar além das circunstâncias que eu estou passando. Às vezes a gente está num ciclo, num loop na nossa vida, repetitivo. Por quê? Porque não temos coragem de quebrar os ciclos, pedir perdão, perdoar, entender, aceitar, parar de oscilar nos nossos pensamentos. Irmão, penso no que vou pensar. Eu tenho que aprender a pensar no que eu vou pensar, para poder não pensar errado. Não, mas essa situação, pastor, não. A gente vive lá em casa algumas experiências e nós ensinamos os nossos filhos a ter fé. João tinha uns 4 anos, 5 anos, não sei, 6. Ele queria jogar bola, né? Ele era novinho. Ele falou: vou fazer uma escolinha de futebol. Só que nós estávamos passando uma situação bem difícil. E ele falou assim: não, pai, eu vou fazer, sabe por que eu vou fazer? Porque Deus vai me dar uma chuteira e um meião. Eu falei para ele assim: você precisa de uma chuteira e do meião, João. Ele falou: fica tranquilo, pai, Deus vai me dar uma chuteira e um meião.
Aí ele falou, e eu falei, e a mensalidade? Ele vai te dar o dinheiro para pagar a mensalidade. Irmão, ele começou a ter fé, ele começou a declarar, ele não pediu nada a ninguém. Ele chegou num culto aqui, aí um irmão falou, João, comprei um presente para você, toma. Era um meião. Aí ele chegou em mim, agora vai vir a chuteira. Falei, mas tá com muita fé, hein? Aí ele vai vir a chuteira. Falei, tá bom, então vamos crer. Aí de repente uma situação se alinhou, chegou um recurso para mim, eu falei assim, esse recurso é para quê? Eu não sabia. Aí chegamos num domingo, uma pessoa veio, João, tudo bem? Aí ele, tudo, quero te dar uma chuteira, quero te dar um presente. Aí entregou um par de chuteira. João, pai, o dinheiro já chegou para o senhor, não é já? Aí eu falei, como é que tu sabe, menino? Porque a chuteira e o meião já chegou. Aí eu falei, pode ir lá que você vai fazer a escolinha. Sabe, nós ensinamos eles a exercitar a fé, nós ensinamos eles a viver debaixo de revelação, porque eles precisam ser sustentados por algo, não é pela minha fé. Eu não posso sustentar a fé deles, eu posso sustentar a minha. Eu posso ter a revelação para a minha vida, a Kelly vai precisar da revelação para a vida dela. Agora os meus filhos, eles vão precisar conhecer Jesus de uma forma que eles não conhecem, que eu, por exemplo, muitas vezes não conheci, nem experimentei. Mas quando nós começamos a mergulhar, irmão, em intimidade, isso vai gerando essa revelação, e isso vai sustentar você firme no meio dos processos. Segunda coisa que nós precisamos entender é o perigo de pensar como homem, como ser humano. Lá em Mateus 16, 23, ele vai dizer assim, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim dos homens. Pedro sai de uma revelação para uma lógica. A lógica é essa, sim, a lógica era essa. Mas ele estava na revelação, vai acontecer. De repente ele vai para a lógica humana. Quantos de nós oscilamos, saímos da revelação para as coisas humanas, passamos a pensar de forma natural, botamos o nosso pensamento na lógica, irmão, na lógica não vai funcionar espiritualmente. Eu conto o testemunho aqui, nós descobrimos que o terreno ia para o leilão, esse terreno que você está dentro, essa igreja que você está congregando, e aí acontece um monte de coisa, e de repente a gente vai precisar entrar no leilão. A gente já precisava de 200 e poucos mil reais, e a gente tinha 180 reais na conta. E eu falei assim, a gente vai comprar o terreno. Irmão, 90% dos líderes olharam para mim, tipo assim, ele é maluco. Eu liguei para o gerente, irmão, no final falei assim, se você não liberar o financiamento, nós vamos pagar à vista. Sabe, é ter fé, acreditar que Deus pode fazer. O profeta Isaías vai dizer, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os seus caminhos. Porque os meus pensamentos são muito maiores do que os seus pensamentos, e os meus caminhos muito mais elevados do que os seus caminhos. Quando eu e você despertamos, começamos a sair da lógica humana, nós mergulhamos nesse lugar, em pensamentos muito maiores. Você sonha alto, quem sonha grandes coisas aqui? Deveria, irmão, deveria, porque se você sonha alto, ele vai fazer muito além. Se você sonha, ele já vai fazer além. Se você sonha alto, muito além, porque os pensamentos dele é muito maior do que os nossos pensamentos. Paulo vai escrever os Romanos, em Romanos 8,5 vai dizer assim, os que se inclinam para a carne, cogitam coisas da carne. Agora aqueles que são guiados pelo Espírito, aqueles que são conduzidos pelo Espírito, esses, irmão, eles andam em uma outra esfera. Deixa eu falar algo para você nessa noite. Chegou um tempo de uma igreja que não anda nas coisas naturais, mas começa a andar em coisas espirituais,
começa a confiar passos aonde parece não ter chão, mas eles começam a perceber que Deus vai abrindo o caminho, Deus vai colocando a passagem, Deus vai fazendo. Ah, pastor, mas e se o mar não se abrir? Nós andamos sobre as águas, porque Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje, para sempre. Quando você deixa de pensar como Deus, você começa a agir contra Deus, sem perceber. A W. Tozer vai dizer: o maior problema não é a fraqueza do homem, mas a superficialidade dos seus pensamentos sobre Deus. A maior fraqueza não é ter os problemas, é ser superficial naquilo que nós pensamos sobre Deus. Irmãos, quantas vezes nós recebemos um diagnóstico, nós recebemos uma situação e nós pensamos assim: ah, Deus não pode fazer, esse problema já era. Eu passei por muitos problemas financeiros no começo, principalmente no começo do ministério, que eu abri mão de tudo para tocar ministério. Isso é uma experiência minha, pessoal. E eu lembro que teve um momento que eu estava devendo uma situação e eu precisava pagar. Devo, não nego, pago se puder, né? E eu precisava pagar aquela conta. Eu lembro, irmão, que eu fui para o meu quarto, eu desesperado. Eu falei, o que nós tínhamos em excelência lá em casa, o sobrando, era água. Tinha muito na geladeira, água tinha muito. O resto era uma fartura, fartava arroz, fartava feijão, faltava tudo. Era uma fartura absurda. E eu lembro que eu comecei a orar no quarto, por volta de umas 8 horas da manhã. Eu não queria falar para ela a situação, e eu chorava, irmão. E eu chorava, eu falei: Deus, afasta de mim esse cálice. E aí um pastor amigo meu me liga e fala assim: pastor Diego, tudo bem? Eu falei: tudo bom, tá tudo bem, vou ir na sua casa. Aí eu fiquei, a primeira coisa que veio na minha mente: eu não tenho nem um suco para oferecer, o que eu vou receber ele aqui? Rapaz, eu não vou poder te receber, rapaz. Não, eu preciso ir na tua casa. Eu estou com um pastor aqui dos Estados Unidos, de onde? Não lembro, Tennessee, que nunca me viu. Ele passou por mim, apertou minha mão, e olhe lá, foi o máximo que ele fez. E Deus, no quarto do hotel, falou para ele: você precisa ir lá e falar com o pastor Diego. E aí no Tennessee Johnny, eu preciso ir na casa do Diego. O Johnny me liga: pastor, você conhece o pastor Johnny? Diego, eu preciso ir aí, cara. Você não está entendendo, não posso te receber, as portas estão fechadas. Não, cara, eu vou falar para você, é meu amigo, eu estou, no momento, eu não tenho nada para te oferecer aqui, nem uma coca, cara. E aí ele falou assim: não importa, eu estou indo aí, estou chegando, já estou aqui embaixo no seu prédio. E eu falei: Jesus, o que esse homem veio fazer aqui? E eu lembro que eu morava numa cobertura, e aí ele chega no apartamento, sobe e fala: vamos lá em cima que eu preciso conversar contigo. E aquele pastor chega, irmão, e de uma forma, sabe, Deus falar contigo como você não, sabe, a pessoa não te conhece, ela não sabe o que você está passando. E ele falou tudo que eu estava vivendo, tudo que eu estava passando, e tudo que ia acontecer no ministério. O que você vê hoje, eu já recebi lá atrás a palavra. E aí ele falou isso, mas fica firme. Deus diz para você: você não pode desistir. Porque eu já estava entregando os pontos, irmão. Falei: está muito difícil, porque 2 filhos, uma mulher consumista. Quem é casado aqui? Mulher caro, irmão. 2 crianças. O menino come como adulto. Hoje come como 2. E a menina também não ficava para trás. Escola para pagar, eu não sei o quê. E aí Deus leva aquele homem lá, ele fala assim: você não vai desistir, você não
vai parar. Falei, tá bom. Aí eu falei, tá bom, Deus, não vou parar. No final de tudo, ele fala assim, ó, tô deixando um envelope aqui. E aí meu irmão, eu esqueci de envelope, eu esqueci do que ele tinha feito, só lembrava da palavra. Eu desci chorando, levei ele na porta, ele foi embora e tal. E aí a Kelly, o que houve? Eu falei, não, ele veio, falou isso. E aí ela começou a chorar, e o que estava acontecendo? Você estava no quarto chorando o dia todo? Eu falei, é porque eu estou oscilando nos meus pensamentos, nas minhas emoções. Aí eu falei, ele deixou um envelope, deve ser alguma coisa escrita para mim. Irmão, tudo que eu precisava pagar naquele mês estava dentro daquele envelope. Eu falei, Deus, o Senhor está comigo até nas situações mais difíceis da minha vida. Eu preciso aprender a confiar em Ti. Irmão, eu recolhi minha insignificância e falei, Deus, Tu trouxe o cara lá do Tennessee. Eu não sei nem onde fica. Não tenho nem ideia, mas o Senhor trouxe ele aqui na minha casa para falar tudo o que o Senhor falou e para fazer o que o Senhor fez. Eu peço perdão, Senhor, por não confiar em o Senhor. Irmão, daquele dia em diante, se eu for contar aqui para você quantas vezes, deixaram um envelope aqui embaixo, quem foi? Não sei, deixaram um negócio aqui, era a conta de luz, deixaram um dinheiro, deixaram um recurso aqui dentro de um papel aqui para o Senhor, mandaram entregar essa carta. Eu falei, Deus, tá bom, Senhor, chega, eu já entendi, o Senhor está querendo me levar para um nível de fé maior, sim, eu preciso sair da superficialidade. Eu preciso mergulhar, porque o que eu vou falar para você hoje é coisas que eu vivo todos os dias. Eu preciso me superar todos os dias. Todos nós temos oscilações. Para pensar, Pedro falou através de uma revelação, inspirado por Deus. Agora ele fala movido pela lógica humana. Tu és o Cristo e no mesmo momento, não, esse negócio não vai acontecer contigo, nem pensar. Ele não queria um plano de Deus, ele queria um plano confortável. Quantos de nós queremos vir para a igreja para ter planos confortáveis? Para aprender de Deus, andar no conforto, irmão. Quem cresce no conforto é bebê, irmão. Pessoas maduras, eles crescem no confronto, é nas situações contrárias, é nas dificuldades da vida. Por quê? Porque quando as situações apertam, eles elevam ao nível mais alto a sua fé. E você precisa entender, o problema não é amar Jesus, é querer um Jesus que nunca nos confronte, que nunca nos estique, que nunca nos espiche. Querer um Jesus light. Um Deus que nunca corrige, também nunca transforma. Obrigado, meu filho. Um Deus que nunca nos corrige, também nunca nos transforma. Aí a gente não quer ser corrigido, a gente não quer passar por momentos de dificuldade, não queremos enfrentar as dores, as lutas, as situações. Aprenda, nem tudo que você sente vem de Deus, nem toda boa intenção está alinhada ao propósito de Deus. Pare de filtrar Deus pelos seus sentimentos, pelo seu óculos, pela sua lente, por aquilo que você enxerga. Comece a filtrar Deus, irmão, por aquilo que a palavra diz. Comece a enxergá-lo como a Bíblia diz que Ele é. A palavra diz que Ele é bom. E você sai daqui e vai cantar, Deus me deu, Deus tomou. Irmão, Deus é bom, o caráter dele é bom. Esse é o caráter de Deus, um Deus que dá, um Deus que abençoa. O ladrão, o Satanás, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Pare de andar pelo que você sente. Nem tudo o que você sente é Deus. É por isso que a gente tem uma igreja muitas vezes imatura. Por quê? Porque eu senti, vou falar o que eu senti. Irmão, o que você sentiu é para você, o problema é seu. Porque quando Deus quer falar com alguém, Ele vem, Ele usa aqui no altar, todo mundo ouve, para você é diferente. Quantas vezes eu sentado no culto, irmão, o pastor estava pregando para 10 mil pessoas, parecia que só tinha eu naquele lugar.
Parecia que ele estava olhando dentro dos meus olhos e falando: é com você. E eu em crise, eu falei: pô, quem contou da minha vida para esse cara? 10.000 pessoas, alguém falou da minha vida para ele. Aprenda, emoção sem direção pode te colocar contra o próprio Deus. Pedro age pela sua emoção, ele age sem direção, e ele é colocado contra o próprio Jesus, contra o próprio Cristo. Nem tudo que parece certo, irmão, está alinhado com Deus. A gente precisa aprender isso. Ah, é tão bonzinho, irmão, mas está alinhado com Deus? Às vezes não, só é bonzinho. Quantas pessoas que não são da igreja, não são salvas, não reconheceram Jesus, que são bons? É tão bonzinho, pastor. Sim, o diabo também, quando ele quer, ele também é bonzinho. Aprenda, a emoção não pode substituir a direção espiritual. Nós precisamos renovar nossa mente todos os dias. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. A instabilidade, terceira coisa, a instabilidade do coração humano. Tiago 1,8 vai dizer: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Pedro revela essa realidade que muitos de nós estamos vivendo. Eu tenho 2 mulheres lá em casa. Então, 15 dias eu tenho problema com um, 15 dias eu tenho problema com a outra. Então, um mês a gente quase não tem sossego. 2 mulheres, para pensar, elas acordam de manhã, tem dias que elas acordam, elas chegam: uau, estou linda, esplendorosa. Aí a outra já acorda e fala: ai, estou gorda, ai, roupa nenhuma me serve, ai, estou querendo chocolate, hoje eu vou comer as barras todinha. É assim, irmão, e elas oscilam lá em casa, é assim pelo menos. A gente acorda todo dia, a gente olha, tá feio pra caraca, mas a gente fala: pô, tu tá bonito, hein, cara? Uau, que cara bonito. Mas se tu não tivesse aí dentro, eu te agarrava, hein? Ah. O homem é assim, né? Dificilmente, se o cara chega no espelho e fala: ai, tô me sentindo feio, pode ver que ele tá em outro caminho. É o princeso da Disney do Senhor. Afasta-te de mim. Dificilmente você vai ver o homem tendo essa oscilação, mas para pensar quantas coisas na nossa vida nós estamos oscilando assim. Nós estamos nesse pensamento, nesse ânimo dobre. Um coração dividido gera uma vida instável. Ah, pastor, Deus fez, ah, Deus não fez, aconteceu, que bom, não aconteceu, que ruim. Agora eu vou chorar, irmão, presta atenção, levanta, sai desse quarto, levanta a sua cabeça, você que está me ouvindo aí na internet, trancado num quarto, chorando. Ei, Deus tem um ministério, um chamado para você, Deus está te tirando desse lugar, nesse tempo, Deus está querendo te levar para um outro nível. Ei, é hora de você levantar dessa cama, é hora de você levantar dessa situação, mudar a realidade da sua vida. Ei, Deus quer levantar você desse ambiente de tristeza, de amargura, de dor. Jeremias 17:9 vai dizer: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Quem anda guiado, irmão, pelo coração, sem Deus, vive perdido. Por isso tem muitas pessoas perdidas na casa de Deus, porque ela não anda guiada pela palavra, ela anda guiada pelos sentimentos. Ah, me tiraram, ah, não falaram comigo, ah, não gostaram de mim, ah, não fui bem recebido, ah, o grupo A, o grupo B, o grupo C. Irmão, para com isso, é hora de você amadurecer, é hora de você ter uma mentalidade fora dessa caixa.
desses pensamentos errados. É hora de você se posicionar, falar: ei, Deus, isso me chamou para cá, é para fazer a diferença, é para ser a diferença na vida de alguém. Deus deve ser a fonte da nossa estabilidade, não as nossas emoções. É Deus que deve ser essa fonte. Pedro revela uma verdade pesada: é possível no mesmo dia ser usado por Deus e depois agir totalmente na carne. Eu canso de falar aqui, às vezes na igreja: oh, Deus me usou em língua. Chega em casa, Deus usa a sua língua. Não, é o diabo que está usando. Irmão, o importante não é falar em línguas, é controlar a língua. A gente precisa ter maturidade para entender: não é o que eu falo, é o que eu vivo. As pessoas não querem ver você abrindo a Bíblia e falar: abre aí em Gênesis 3, que eu quero falar um negócio para você de Deus. Não, elas querem olhar para você e falar: isso é uma carta viva. Isso é uma carta viva. Uma carta viva. Você é carta viva. A gente precisa entender que não significa que Pedro era falso. Significa que ele estava em um processo, e nós estamos sendo processados. As lutas que você tem sentido, as oscilações no seu coração, nas suas emoções, é um processo. Só que você precisa ter um posicionamento. Você precisa levantar além das circunstâncias, além da situação, além do que você sente, além do que você pensa. Deus não está procurando pessoas perfeitas, Ele está procurando pessoas que aceitam ser transformadas. Ele não pode usar quem não quer ser transformado. Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Esse não vai ser usado. Desculpa, meu lindo, minha linda, fofinho do Senhor. Deus te chamou para transformação. Ele não te chamou para permanecer. Vinde como está agora. Depois que você chega, renegue-se a si mesmo, pega a sua cruz e me siga, que agora a história é outra. John Piper vai dizer: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Aprenda a reconhecer as suas oscilações espirituais. Não viva altos e baixos. Aprenda a buscar constância. Pare de romantizar a instabilidade. É porque eu sou assim, pastor. Porque hoje. Porque eu senti. Porque, irmão, comece a andar de forma constante. Pare de romantizar. A pessoa passa um problema, ela bota uma cara de tristeza, cara de mal. Pô, irmão, cara feio é fome. Vai comer alguma coisa, tem pastel no final, vai comer um pastelzinho. Para de andar pelo que você está sentindo, pela sua cara feia. Coloque um sorriso no rosto. A mulher está vindo, o ajudante do profeta encontra ela, e ele pergunta: e aí, está tudo bem? Ela olha e fala assim: tu não vai me ajudar com nada mesmo? Então está tudo bem. For no profeta, eu vou falar contigo para quê? Tu não vai resolver? Não, tem pessoa que anda, já perdeu a batalha antes de entrar nela. Não olha para o lado não, irmão, olha para mim, que senão você vai constranger o irmão que está do seu lado. Você vai viver de momentos ou você vai ter compromisso? A fé, irmão, ela não pode depender do nosso sentimento. Precisamos ter constância espiritual. Disciplina é um sinal de maturidade. Disciplina, por isso é disciplinas espirituais. Oração, jejum, leitura da palavra. Disciplinas espirituais. Por quê? Porque é um sinal de maturidade. Se eu cumpro as minhas disciplinas, eu estou amadurecendo no meu processo. Pastor, eu não gosto de disciplina. Então você não vai amadurecer nunca. Você vai ser sempre essa pessoa imatura. Para pensar simples, traz para a realidade, para o contexto. Eu trabalho só quando eu sinto feliz. Irmão, não é trabalhar nenhum dia da semana. Todo dia fazer questão de estar triste. Está aqui comigo? Alguém assim aqui? Não só eu, né? O único pecador da casa.
Ah, só trabalho se tiver tudo bom, tudo favorável, tiver sol. Choveu, não vou, sabe, Senhor, eu sou de açúcar, posso derreter nessa chuva. Não, pelo amor de Deus, nós precisamos de disciplina. Por isso chega lá 8, sai lá 6, faz lá o que tem que fazer, cumpra a sua escala, a sua agenda. Disciplina traz crescimento. Disciplina traz transformação. Disciplina traz mudança. Ah não, pastor, eu não gosto muito. Então continua vivendo como você está vivendo. Nós precisamos, quarto, entender que correção é uma expressão de amor. E meu tempo acabou, irmão. Correção é uma expressão de amor. Mateus 16, 23, ele vai dizer: arreda-te, Satanás. Jesus não rejeita Pedro, Jesus corrige. Nessa noite ele está trazendo em nós correção. Hebreus 12, o escritor de Hebreus vai dizer, em Hebreus 12, 6, porque o Senhor corrige a quem ama. Provérbios 3,12 vai dizer, porque o Senhor repreende a quem ama. A correção de Deus, irmão, não é rejeição, é proteção. Timothy Kelly vai dizer, Deus te ama como você é, mas não te deixa como está. Vira para o irmão do seu lado e fala assim, Deus te ama como você é, mas Ele não vai te deixar como você está. Precisamos aceitar a correção. Nem toda palavra dura vem para nos ferir. Deus corrige para alinhar o nosso propósito. Quinto, nós precisamos andar da instabilidade à firmeza em Deus. Pedro não termina instável, irmão. Atos 2,14, então Pedro, pondo-se de pé com os 11, levantou a sua voz. Aqui, ele faz um ato evangelístico, depois de todos os processos que ele viveu, ele veio processado por Deus. Ele se levanta em alta voz, e ali começa um milagre a acontecer, e ali ele começa a ter conversão, manifestação. Aí ele escreve uma carta, 1 Pedro 5,10. Ai, irmão, que lindo. Pedro escreve uma carta, ele vai dizer assim, Ele mesmo vos aperfeiçoará, firmará, fortificará e fundamentará. O mesmo Pedro, o instável, o bipolar, ele está dizendo, ei, Ele mesmo vos aperfeiçoará, Ele mesmo vos firmará, fortificará e fundamentará você. Quem permanece em Deus, irmão, deixa de ser inconstante e se torna firme. A graça de Deus não apenas perdoa, ela transforma. Não é minha frase, é de Charles Spurgeon. A graça de Deus, ela não apenas nos perdoa, ela nos transforma. O processo é necessário, a transformação é possível. A constância, irmão, é resultado da permanência em Deus. Pedro viveu uma revelação, Pedro viveu confusão, Pedro viveu correção, mas Pedro viveu transformação. E nessa noite ele está no caminho de muitos de nós, no meio da nossa instabilidade emocional, no meio das crises emocionais, no meio das situações difíceis, ele está no meio do nosso caminho. Paulo vai escrever aos Filipenses e vai dizer, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1,6. Deus não espera de nós perfeição imediata, mas compromisso verdadeiro. Para pensar, o Pedro foi chamado de pedra. Minutos depois, ele virou pedra de tropeço. Para pensar, o pastor chama e fala assim, uau, você é pedra, irmão. Top, hein? A revelação que tu teve foi top, tu é pedra. Aí 2 minutos depois tu faz alguma coisa errada e fala, pô, irmão, tu está sendo pedra de tropeço. Irmão, a maioria de nós é pegar a carteirinha de membro e fazer assim, ó, vou embora.
Não fico nesse ministério. Não me amaram. Não me aceitaram. Não me entendem. Sabe o que isso mostra? Que Deus vê quem você pode ser. Isso mostra que Deus está olhando para você e vendo quem você pode se tornar. Ele corrige Pedro, mostrando: ei, tu é pedra, tu pode ser pedra. Tu pode ser base para fundamentar isso tudo que vai acontecer, para a revolução daqui a 2000 anos, lá na Estrada dos Bandeirantes, 1743, vai ter um povo contando sobre o que você viveu, sobre essa instabilidade, falando a seu respeito. E Deus já estava vendo aqui 2000 anos, 2025 anos depois. Ele já estava enxergando Pedro sendo a resposta para nós hoje. Mas Pedro não conseguia entender o que ele estava sentindo e passando. Só que tem coisas, irmãos, que você vai precisar decidir. Você vai precisar decidir quem você vai ser. O instável, o bipolar, ou aquele que permanece firme, inabalável, acreditando, confiando. Não adianta, irmão, momentos com Deus, se você não constrói uma vida com Ele. Não adianta você ter momentos com Deus, se você não construir uma vida todos os dias com Ele. Estável nele, estável na sua palavra, buscando quem Ele é de verdade. Charles Spurgeon diz que uma fé que não nos transforma, provavelmente não nos salvou. Se a fé que eu tenho em Jesus não me transformou, ela ainda não me salvou. É duro a gente ouvir isso, é duro a gente entrar nesse lugar, porque nós não queremos construir uma vida com Ele de verdade. Nós queremos um momento, nós queremos a conta do mês, nós queremos o carro que Ele pode dar, nós queremos a casa que Ele pode fazer, nós queremos a situação resolvida no nosso casamento, nós queremos os nossos filhos no caminho, nós queremos a restauração da nossa saúde, nós queremos um momento. Ele quer uma vida com a gente. Ele quer uma vida de intimidade, uma vida de constância. E aí eu te faço a pergunta, Deus hoje está te fazendo essa pergunta: você quer só sentir ou você quer ser transformado? Deus não quer um pedaço de você, irmão. Deus quer por você por inteiro. O escritor dos Hebreus vai dizer: guardemos firme a nossa confissão de esperança, sem vacilar. Uma fé firme, irmão, não nasce em momentos, nasce na permanência. Quando você permanece, a fé vai firmando, a fé vai aumentando, a fé vai crescendo. Quando você permanece, vira para essa pessoa do seu lado, e como o profeta fala assim: você precisa permanecer. Não é um momento, é um relacionamento. Fala para ela com fé, fala: não é um momento, é um relacionamento. Hoje é dia de decisão. Hoje é dia de você decidir. Eu queria que a igreja toda ficasse de pé. E eu elevo os meus olhos para além